Olá, benditos! Depois do discurso acusativo do seu amigo Elifaz, Jó respondeu com dois fortes apelos. Primeiro, suplicou aos três amigos que mostrassem mais compreensão e compaixão para com ele, conforme nós vimos no capítulo passado. E hoje nós vamos falar sobre o segundo forte apelo de Jó. Ele usou várias imagens expressivas para descrever a futilidade da vida. De acordo com a ideia original do versículo 1, Jó se sentia como um homem que havia sido alistado à força em um exército, sendo obrigado a levar uma vida difícil e penosa. A Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim, traduz o versículo 1 assim: a vida do homem é uma guerra na terra. E a antiga tradução inglesa de Coverdale diz: a vida do homem na terra não é uma verdadeira batalha? Com isso, Jó comunicou tanto a luta da vida quanto a ideia de que ele foi convocado contra sua vontade para esta batalha. Ele se sentia também como um escravo, ansiando pela sombra do entardecer e um trabalhador que espera pelo fim do dia para receber o seu pagamento. Só que esses homens tinham alguma coisa pelo que esperar, enquanto ele, Jó, via o seu futuro sem nenhuma expectativa positiva. Jó não conseguia dormir por causa da doença na sua pele, que é descrita de uma forma bem repugnante, por sinal. Seus dias eram inúteis e Deus parecia se opor a ele. Nos versículos 6 a 10, Jó se concentrou na brevidade da vida. E ele não se referiu a isso em um sentido positivo. Ele compara sua vida à lançadeira de um tecelão, movendo-se com rapidez e ficando quase sem linha. Somente Deus conhece o desenho todo e sabe quando está completo. Ou seja, ele via sua vida como um sopro ou como uma nuvem que existe por um breve momento e depois desaparece para sempre. Jó então dirige o seu forte apelo a Deus, primeiro se perguntando se ele, Jó, era alguma criatura perigosa que precisava ser constantemente vigiada e contida. Ele se sentia perseguido por Deus, era como se ele fosse rastreado misteriosamente o tempo todo. Quando ele se deitava e tentava dormir, tinha medo de fechar os olhos por causa das imagens horríveis que se apresentavam à sua imaginação. Nós podemos imaginar como eram terríveis as noites de Jó. Por isso é que ele via a morte como uma saída. Só que Satanás não havia recebido permissão para ir tão longe. Além do mais, a morte de Jó não serviria para o objetivo principal de Satanás, que era fazê-lo amaldiçoar ou blasfemar contra Deus. As palavras ditas por Jó neste capítulo nos lembram uma coisa muito importante. Embora seu sofrimento físico fosse intenso e até prolongado, os seus maiores problemas eram internos. A crise interna de Jó era mais profunda do que sua crise física ou material. Em sua profunda aflição, Jó ponderou que, se toda aquela calamidade vinha da mão de Deus, ele preferia que Deus simplesmente o deixasse em paz. Mas ele sentia que era impossível escapar de Deus. Ele o chama de espreitador dos homens. Se Jó adormecia, Deus o aterrorizava em seus sonhos. Se estava acordado, sabia que Deus o estava observando. Por que toda essa atenção de Deus sobre um só homem? Jó encerrou seu apelo com um pedido de perdão. Não era uma confissão de pecados, pois Jó continuava afirmando sua integridade, mas era uma oportunidade de Deus tratar áreas da vida dele que lhes eram desconhecidas. Lembre-se que Jó não sabia do que estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual e, por isso, sua concepção sobre Deus estava distorcida. Ele acreditava que Deus estava contra ele e o estava punindo, mas não era verdade. Hoje, que nós conhecemos a história por trás da história, sabemos que Jó não estava sendo punido, ele estava sendo honrado. Deus estava dando a ele um nome entre os grandes homens da terra.
O Senhor o estava levantando, promovendo, colocando-o na linha de frente, fazendo dele um grande homem, fazendo com que ele se tornasse um dos patriarcas, servindo como padrão para o povo de Deus. Mas aquele era um tempo em que Deus se mantinha em silêncio, esperando o momento certo de se manifestar. Enfim, depois de suplicar aos seus amigos por mais compaixão e compreensão e expressar sua dor e a sua frustração diante de Deus, Jó se calou. Mas parece que o discurso de Jó não teve um bom resultado. Bildade tomou a palavra e disse: "Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são como um grande vendaval." E assim ele começou o seu discurso, que nós vamos ver em detalhes amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!